Em um tempo distante, na terra de Judá, viveu Isaías, um homem nascido em dias conturbados, quando o povo de Deus estava dividido entre dois reinos, Israel ao norte e Judá ao sul. O próprio livro de Isaías abre situando sua história. A visão sobre Judá e Jerusalém recebida por Isaías, filho de Amós, nos reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Crescido em Jerusalém, cidade central para a fé do povo, ele aprendeu desde cedo a lei e os caminhos do Senhor. Enquanto amadurecia, observava ruas, mercados e tribunais. Como se negociava, como se julgava, como os pequenos eram tratados. E algo o inquietava. Nem todos caminhavam nos passos de Deus. A religião seguia nos lábios, mas a prática, muitas vezes, ficava pelo caminho. E esse contraste começou a acender nele uma urgência. Nos dias do rei Uzias, Judá prosperou. As crônicas contam que enquanto o rei buscou ao Senhor, tudo avançou. Celeiros cheios, exército fortalecido, cidades ampliadas e obras por toda parte. Isaías testemunhou esse vigor. Muralhas erguidas, soldados treinando, comércio aquecido, rostos satisfeitos. Mas sob o brilho da bonança, rachaduras surgiam. Terras e casas iam sendo acumuladas por poucos, enquanto muitos perdiam espaço e voz. O profeta denunciaria depois: ajuntam campo a campo até que ninguém caiba. Além disso, ídolos ganhavam lugar nos lares. O coração se desviava do Deus que libertara seus pais do Egito. Prosperidade sem justiça tem alicerces frágeis. E Isaías passou a enxergar, por trás das festas, um terreno prestes a ceder. Ao redor, o mundo fervia, a Assíria crescia ameaçadora, Israel ao norte tremia e Judá temia ser o próximo alvo. Surgiram então propostas sensatas: firmar pactos com potências, confiar em cavalos, carros e exércitos estrangeiros. Isaías advertiu: ai dos que descem ao Egito buscando socorro e esquecem o Santo de Israel. Segurança verdadeira não nasce de alianças oportunistas, mas da fidelidade a Deus. E foi nesse clima de tensão que o imprevisto aconteceu. No ano da morte de Uzias, Isaías entrou no templo e viu um trono elevado, a orla da veste enchendo o santuário, serafins clamando: Santo, Santo, Santo. O chão tremeu, a alma calou, e a história do profeta e de Judá jamais seria a mesma. Comente, o que mais te impactou nessa abertura da jornada de Isaías? A morte do rei Uzias marcou uma virada na história de Judá e também na vida de Isaías. O trono terreno estava vazio, mas o profeta viu o trono celestial em plena glória. No templo, a fumaça do incenso subia e o som das asas dos serafins ecoava como trovão. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A visão era tão intensa que o chão tremia e Isaías se viu pequeno diante da santidade de Deus. O brilho da presença divina o fez perceber algo terrível: sua própria impureza. Ele exclamou, tomado pelo medo: ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Aquela confissão marcava o início de algo novo, um chamado que mudaria tudo. Então um dos serafins voou em sua direção, trazendo uma brasa viva tirada do altar. Tocou seus lábios e declarou: tua culpa foi removida, teu pecado perdoado. O toque queimava, mas o símbolo era claro: Deus o purificava para um propósito. Isaías sentiu o peso da vergonha se dissipar, substituído por uma força nova. Em seguida, ouviu uma voz que ecoava por todo o templo: a quem enviarei? Quem irá por nós? O profeta não hesitou. Ainda ajoelhado, respondeu com coragem e humildade: eis-me aqui, envia-me. Ali, Isaías deixava de ser apenas um homem que observava a decadência do mundo. Tornava-se a voz de Deus em meio à corrupção e idolatria.
O chamado exigia coragem, pois a mensagem seria dura e poucos estariam dispostos a ouvir. Deus o advertiu que muitos escutariam, mas não compreenderiam, veriam, mas não perceberiam. O coração do povo estava endurecido e o juízo seria inevitável. Mesmo assim, Isaías deveria falar, insistir, proclamar, não desistir. Diante disso, ele perguntou: "Até quando, Senhor?" E Deus respondeu que a destruição viria, que cidades seriam deixadas vazias e as casas ficariam sem habitantes. Mas entre as ruínas, uma semente permaneceria, um remanescente fiel que sustentaria o futuro. Essa semente santa seria o sinal de esperança, a lembrança de que Deus nunca abandona totalmente seu povo. Purificado, transformado e chamado, Isaías saiu do templo outro homem. Sua voz, agora carregada de fogo e misericórdia, ecoaria por gerações. Depois de ter sua vida transformada pela visão no templo, Isaías iniciou o árduo caminho de profeta em uma nação em crise. O povo de Judá estava mergulhado na idolatria, cercado por falsos deuses e altares erguidos em cada colina. Ele via pessoas se ajoelhando diante de esculturas feitas pelas próprias mãos, imagens sem vida, incapazes de ouvir ou responder. Com o coração pesado, Isaías denunciava: "A terra está cheia de ídolos, o homem se inclina diante da obra de seus dedos." A cada pregação, suas palavras cortavam o silêncio das praças e palácios, atingindo tanto o rico quanto o pobre. A idolatria não era apenas um erro religioso, mas o reflexo da corrupção moral que se espalhava como doença por toda a nação. Isaías também se levantou contra a injustiça social. Ele via líderes explorando o povo, juízes aceitando subornos e comerciantes enganando os mais fracos. "O Senhor entra em juízo contra os anciãos e príncipes do povo", proclamava. "O espólio do pobre está em vossas casas." Essas palavras soavam como trovões nas cortes reais. Isaías não temia ofender os poderosos. Seu compromisso era com a verdade divina. Ele lembrava que Deus não queria sacrifícios vazios nem rituais sem arrependimento, mas um coração limpo e mãos que praticassem a justiça. Dizia: "Aprendam a fazer o bem, busquem o direito, socorram o oprimido, defendam o órfão e a viúva." Suas mensagens tocavam alguns, mas enfureciam muitos, e mesmo assim, ele não parava. Para ensinar, Isaías usava parábolas fortes e imagens simbólicas. Certa vez, falou de uma vinha cuidadosamente plantada por Deus, mas que, em vez de uvas boas, produziu frutos amargos. "Que mais poderia ter feito por minha vinha?" perguntava o Senhor através de Isaías. Esperava justiça, e eis aí opressão. O povo entendeu o recado. Deus havia cuidado deles, mas eles responderam com corrupção e indiferença. O profeta alertava que, se não houvesse arrependimento, o muro da vinha seria derrubado e ela se tornaria deserto. O pecado coletivo traria destruição, não por vingança, mas como consequência inevitável. O tom de Isaías misturava dor e esperança, advertência e amor. Ele queria que todos compreendessem que ainda havia tempo para mudar. O ministério de Isaías o levou a lidar diretamente com os reis de Judá. Um dos primeiros foi Acaz, um governante atormentado pelo medo. O reino estava sob ameaça. 2 exércitos poderosos, Síria e Israel, se uniram para atacar Jerusalém. O pânico se espalhou pelas ruas, e o povo tremia como árvores agitadas pelo vento. Deus, porém, enviou Isaías ao palácio com uma mensagem de calma. "Não temas, nem desanimes por causa destes 2 pedaços de lenha fumegantes." O profeta foi acompanhado de seu filho, Sear-Jasub, cujo nome significava "um remanescente voltará." Era um lembrete de esperança em meio ao caos. Diante do rei, Isaías falou com firmeza: "Confia em Deus,
não em alianças humanas. Mas Acaz duvidou. Ele preferia recorrer ao Egito e a outros reinos, buscando proteção política em vez de fé. Deus, por misericórdia, ainda ofereceu um sinal. Pede ao Senhor o que quiseres, disse Isaías. Mas o rei recusou, fingindo piedade. Não pedirei, para não tentar o Senhor. Foi então que o profeta declarou uma das promessas mais grandiosas de toda a Bíblia. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Essa profecia atravessaria séculos até se cumprir no nascimento de Jesus. Mesmo diante da incredulidade de Acaz, Deus mostrava que seu plano era maior que qualquer governo terreno. Anos depois, Isaías serviu sob outro rei, Ezequias. Diferente de Acaz, ele buscava a vontade do Senhor e procurava purificar o templo e restaurar a fé do povo. Um dia, Ezequias ficou gravemente doente e Isaías foi até ele com uma mensagem dura. Põe tua casa em ordem, pois morrerás e não viverás. O rei, desesperado, virou o rosto para a parede e chorou em oração. Deus ouviu suas lágrimas e enviou novamente Isaías. Ouvi tua súplica e acrescentarei 15 anos à tua vida. Como prova, Deus realizou um milagre. Fez a sombra do sol retroceder 10 graus no relógio de Acaz. O impossível aconteceu diante dos olhos de todos. O milagre provava que o tempo estava, de fato, nas mãos de Deus. Durante o reinado de Ezequias, a Assíria cresceu em poder e começou a conquistar nações ao redor. Jerusalém parecia o próximo alvo e o medo se espalhou rapidamente. Os conselheiros do rei queriam firmar alianças com o Egito, acreditando que exércitos humanos poderiam garantir segurança. Mas Isaías ergueu a voz mais uma vez. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que confiam em cavalos e carros, mas não olham para o Santo de Israel. Ele sabia que a verdadeira força não estava nas espadas, mas na fé. Isaías advertia que depender de outros reinos seria como construir casa sobre areia. Ele pedia ao povo que confiasse em Deus, o único que poderia salvar Judá do inimigo que se aproximava. Quando o exército da Assíria cercou Jerusalém, o pânico tomou conta da cidade. Os muros tremiam de medo e os soldados mal conseguiam esconder o desespero. Então Ezequias fez o que nenhum outro rei havia feito. Subiu ao templo, ajoelhou-se diante de Deus e orou pedindo libertação. Isaías, guiado pelo Espírito, enviou-lhe uma mensagem. Assim diz o Senhor: o rei da Assíria não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma contra ela. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor passou pelo acampamento inimigo e destruiu milhares de soldados. Ao amanhecer, o inimigo havia desaparecido. A cidade estava livre. O milagre mostrou a todos que o poder de Deus é maior do que qualquer exército. O povo de Jerusalém se encheu de alegria e louvor. Isaías observava tudo com lágrimas nos olhos, sabendo que o Senhor havia provado sua fidelidade mais uma vez. Mesmo assim, o profeta continuava a ensinar: não confiem em riquezas nem em poder humano. O braço do Senhor é quem sustenta o justo. O tempo passou, mas suas palavras ecoaram nas gerações seguintes. Ele lembrava que a vitória não era apenas militar, mas espiritual. Deus havia vencido o orgulho da Assíria e restaurado a fé de Judá. Isaías sabia que sua missão ainda não terminara, mas o povo finalmente entendera uma verdade essencial. Quando tudo parece perdido, Deus ainda tem o controle. Com o passar dos anos, Isaías se tornou uma voz de autoridade espiritual, não apenas em Judá, mas também além de suas fronteiras. Suas mensagens agora alcançavam outros povos, advertindo reis estrangeiros e nações poderosas de que ninguém estava fora do alcance do Deus de Israel. Ele profetizou contra a Babilônia, dizendo que sua glória cairia como uma estrela do céu.
Também falou do Egito, cuja força militar desmoronaria diante do juízo divino, e de Tiro, a cidade mercante que se tornaria ruínas. As nações zombavam de Judá, mas Isaías lembrava: o Senhor reina sobre toda a terra. Suas palavras ecoavam como trovões, desafiando os impérios que se achavam eternos e recordando a todos que o poder humano dura apenas um sopro. Mas o profeta não falava só de juízo. Ele também anunciava esperança. Em meio a tantas guerras e destruições, Isaías teve visões de paz que pareciam impossíveis. Lobos e cordeiros vivendo juntos, crianças brincando ao lado de serpentes sem medo, o mundo inteiro vivendo sob a justiça de um rei perfeito. Esse rei, descendente de Davi, governaria com sabedoria, compaixão e poder. O profeta dizia: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Era uma promessa sobre o Messias, o Salvador, que um dia restauraria a criação. Suas visões iam muito além do seu tempo. Falavam de um futuro onde não haveria mais guerra, dor ou lágrimas, apenas harmonia entre o homem e Deus. A voz de Isaías, que começou como denúncia e advertência, se tornava agora um farol de consolo. Ele falava sobre um banquete preparado por Deus, onde a morte seria derrotada e as lágrimas enxugadas. O Senhor destruirá o véu que cobre as nações e enxugará as lágrimas de todos os rostos. Essa visão mostrava o amor infinito de Deus por toda a humanidade, não apenas por Israel. Isaías entendia que a mensagem divina não tinha fronteiras. O plano de salvação era universal. Mesmo diante da rejeição e das ameaças, ele continuava pregando, firme e confiante, sabendo que as promessas do Senhor se cumpririam. Seu coração ardia de fé e coragem, pois sabia que a palavra de Deus jamais volta vazia. As mensagens de Isaías começaram a alcançar dimensões ainda mais profundas. Ele não falava apenas sobre os reinos da terra, mas sobre o destino eterno da humanidade. Em uma de suas visões mais intensas, o profeta contemplou o servo sofredor. Alguém que seria enviado por Deus para suportar a dor, o desprezo e o castigo em favor de todos. Ele escreveu: foi traspassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Essas palavras ecoariam séculos depois, anunciando a vinda de Jesus Cristo. Isaías enxergava, com clareza divina, que a salvação viria não por força, mas através do sacrifício supremo do amor. Mesmo ao falar de sofrimento, suas visões traziam consolo. Isaías via um tempo em que Deus enxugaria todas as lágrimas e a morte deixaria de existir. Ele descreveu um grande banquete espiritual, preparado para todos os povos, onde a dor seria substituída pela alegria eterna. Falava sobre um novo céu e uma nova terra, onde o mal não teria lugar. O Senhor criará Jerusalém para a alegria e o seu povo será motivo de júbilo. Para Isaías, o futuro não era apenas uma esperança distante, mas uma certeza viva. Um lembrete de que o amor de Deus transforma tudo, até as ruínas em flores. Com o tempo, Isaías compreendeu que sua missão ultrapassava gerações. Suas palavras não eram apenas para o seu povo, mas para toda a humanidade. Ele sabia que estava escrevendo mensagens que atravessariam séculos e alcançariam corações que ele nunca conheceria. Mesmo diante de perigos, zombarias e ameaças de morte, Isaías permaneceu firme. Ele acreditava que sua voz era o eco do próprio Deus, e assim continuou proclamando a verdade, que o Senhor é justo, fiel e compassivo. Ao encerrar suas profecias, o velho Isaías olhou para o horizonte de Jerusalém e sorriu. Sabia que sua missão estava completa e que a palavra de Deus continuaria viva para sempre. Quando Isaías encerrou sua jornada, suas palavras já haviam atravessado gerações e ecoado em corações que ele jamais conheceria. Seu legado não era apenas de profecia, mas de fé inabalável.
O profeta que começou denunciando pecados, terminou anunciando redenção. Ele mostrou que mesmo nas trevas mais densas, a luz de Deus continua brilhando. Suas visões sobre o Messias, o servo sofredor e o reino de paz se tornaram pilares da esperança cristã. Isaías ensinou que o sofrimento não é o fim, mas o início de algo maior, a restauração divina. Cada palavra sua continua viva, sussurrando às almas cansadas que ainda há perdão, cura e propósito no amor de Deus. Séculos depois, quando Jesus leu em voz alta as palavras de Isaías, "O Espírito do Senhor está sobre mim", o tempo pareceu se curvar. O que fora anunciado finalmente se cumpria diante dos olhos do povo. O profeta, mesmo distante no tempo, ainda falava por meio do Filho de Deus. E a mensagem era clara: Deus cumpre tudo o que promete. Isaías, que havia sonhado com um futuro de paz e salvação, agora tinha sua voz eternizada nas Escrituras, unindo o Antigo e o Novo Testamento em um mesmo sopro divino. A história de Isaías nos lembra que a fé é um legado que atravessa séculos. Ele não viveu para ver todas as suas profecias se cumprirem, mas acreditou até o fim. E é essa fé que nos inspira hoje. A certeza de que, mesmo sem entender todos os caminhos, Deus sempre conduz ao bem. Isaías foi mais que um profeta. Foi um mensageiro da eternidade. Sua vida provou que quando alguém diz, "Eis-me aqui, envia-me", o mundo nunca mais é o mesmo. Suas palavras continuam vivas, convidando cada um de nós a sermos portadores da luz divina em meio à escuridão.